Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Crime, Arte e Literatura. Sou o Ike Ferreira e vamos juntos nessa aventura. Hoje a gente vai falar sobre O Advogado do Diabo, o filme famoso. Muito legal ter você aqui conosco. Curte o canal, ativa o sininho e vamos direto ao que importa. Por que diabos o diabo precisaria de um advogado? Essa é a questão. Seria a questão central a ser desenvolvida por todos a ler o título do famoso sucesso de 1997 com Keanu Reeves e Al Pacino, com a belíssima Charlize Theron e com direção de Taylor Hackford. Mas a resposta é simples. Vivendo em sociedade, o contrato social deve ser respeitado para o bem de todos. E a autonomia do capeta precisaria também receber determinada margem de atuação. Claro que ele próprio sabe muito bem disso e por esse motivo ele próprio contratou um determinado e jovem advogado que se encontra em busca daquilo que todos nós perseguimos, reconhecimento e uma oportunidade para demonstrar o nosso valor. Só que muitas vezes algumas questões confundem e o advogado pode escolher entre resolver o dilema que o assombra, bem como quedar-se frente a ele e fazer valer o acordo pactuado com o cliente. O anjo caído representa toda a maldade que há, mas por outro lado ele também pode ter sido mal interpretado. A função investigativa é dever do advogado em casos onde a dúvida é tão assombrosa, mas tão grande que não deixa o advogado em paz nem um minuto. Essa é uma questão. Todavia, o personagem de Keanu Reeves é ambicioso, mas mais que isso, ele é como Narciso. A vaidade é o pecado, segundo o diabo, que mais o apetece e que mais chama a atenção do coração do homem. O próprio mestre do inferno promete ao jovem advogado o mundo a seus pés, do alto de um edifício onde o horizonte é o caminho. Para o jovem advogado Kevin, os tribunais eram um jogo no qual ele não podia nunca perder. Tinha que ganhar sempre. Ele avaliava a justiça pelo simples entendimento dele mesmo de que a vitória ou a derrota era mais importante a vitória, tendo que manter a invencibilidade, custe o que custar. Essa ambição levou-o até o diabo, de que lá do alto do arranha-céu o seduziu, mas o anjo caído também quer o seu quinhão de reconhecimento. Ele não quer apenas ser para o mundo a origem de Baco, a origem das maldades insanas e das loucuras, mas deseja, acima de tudo, ser reconhecido, assim como Prometeu, que entregou o conhecimento ao homem da mesma forma que o fogo foi tirado do Olimpo e entregue aos mortais pelas mãos do jovem Prometeu. Para isso, ele precisa de um advogado. São questões de ponto de vista ou de dogmas operacionais elaborados que surgem do metafísico ao universo do ser? Não sei. Enfim, a questão central é a defesa do demônio. Vamos voltar lá. Como ele seduz? Freud explica. Temendo pela propulsão da lei e da ordem que se faça contrária aos seus desejos, ele abriu então uma firma de advocacia em Manhattan e conquistou o advogado. Entretanto, ao fim, o advogado entendeu que nem todas as vitórias tão almejadas na corte, no tribunal, nem toda a sua ambição vale o caminho árduo. Então ele desvencilhou-se do mal. Eduardo Couture escreveu certa vez que, ao perceber a luta entre o direito e a justiça, luta-se por justiça. Parece mesmo a luta do bem contra o mal, não é mesmo? Ou do mal contra o ruim. Grandes firmas e companhias que atentam apenas ao lucro crescem no mundo inteiro. Crescem ao mundo inteiro. Numa vontade que atravessa os tempos de ganho monetário, utilizando-se de todos os recursos possíveis para obter mais lucro cada vez mais, justificando os meios pelos fins, pois aqui vencer é o objetivo final deles. E é bem esse aspecto que o filme O Advogado do Diabo aborda. Lutar com paixão pela vitória e não mais que isso, não importando o que é justiça, apenas desejando que o direito lhe dê a bênção para algumas atrocidades, maldades ou até mesmo a exploração. Em O Mentiroso, de Jim Carrey, também de 1997, há uma cena onde o advogado se encontra numa dessas situações, afirmando ao juiz que não é pelo motivo de ter conseguido enganar o sistema de justiça que o magistrado julgou certo.
sabendo lá o Jim Carrey dos pormenores do caso, porque o advogado conhecia os interesses escusos da sua cliente, porque ele investigou o caso, porque ele estudou. Adoro as paixões e os defeitos humanos. Eu talvez seja o último humanista. O século XX foi inteiramente meu e eu estou apenas esquentando. Dizia Milton, ou coisa ruim, o diabo interpretado por Al Pacino no filme. Mas e quando o cliente for mesmo o demônio? Até ele, gente, precisa e merece de uma defesa justa. E a ampla defesa em quaisquer instâncias? Será? Nesse sistema que nós vivemos, a resposta é sim, merece essas defesas. Ele tem o direito de ser ouvido, ele tem o direito de ser interpretado, tem o direito de ser defendido, bem como teria Judas, Barrabás, Bruto e Nero, ou Brutus. Por esse motivo, é função do advogado investigar e estudar o caso, caso por caso, desejando sempre lutar por justiça. Porém, se realmente o seu cliente for mesmo o tinhoso em persona, sempre é bom estar com a fé em dia, pois entre o certo e o errado, as dúvidas e as certezas ou incertezas em um duelo de titãs entre o céu e o inferno, eu fico no meio, como diria Sêneca. É muito bom ter você aqui falando sobre esses assuntos. O Advogado do Diabo é um filme muito bacana. Assiste lá que você vai achar muito legal. Comenta lá, diz pra mim o que você achou desse vídeo, o que você achou desse assunto. Dá teu curtir aí, dá o like, né? E se inscreva no nosso canal, que é muito bom ter você aí conosco. Vai ter muita coisa bacana ainda daqui pra frente. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!